Gente, se vocês quiserem interromper, caso tenha alguma dúvida, não entenderam alguma coisa, ficou meio abstrato, fiquem à vontade, tá? Antes de começar, então, eu vou pedir para fechar os olhos um pouco, para a gente fazer uma centralização, um centramento, na verdade, né? Fazer algumas respirações profundas, sentir o seu corpo. Fazendo algumas respirações profundas, sentindo a sua mente relaxando. Respirações abrindo espaço para os seus sentimentos. Abrindo espaço para tudo que você traz agora. Trazendo o seu corpo, a sua mente, o seu sentir para o estado presente, o momento presente. Podemos abrir os olhos. Bem-vindos todos e todas ao novo ciclo do Patrick às Quintas. Agora a gente vai ter esse novo formato em que a gente coloca um tema, roda um ciclo de 4 palestras sobre o tema e encerra esse ciclo com um encontro especial, onde a gente vocês vão poder trazer mais dúvidas, os insights, ver como é que isso se aplica a cada uma de vocês, cada um de vocês, e ter a nossa ajuda de todas as facilitadoras aqui para entender como é que o Patrick pode ajudar nisso. Então, são 5 encontros no total, né? Uma de cada facilitadora e um geral com todas, sempre dentro desse tema do relacionamentos. Então, anota os seus insights, anota o que você sentiu hoje da palestra, algum insight que vem durante a semana, entre uma palestra e outra também, tá? Agora elas vão ser quinzenais, então também tem um tempo maior para esse conhecimento assentar, até a gente abrir o próximo tópico, né? Para poder trazer essa bagagem toda no final, no último encontro, tá bom? Então, para quem chega agora, o Patrick às Quintas é esse movimento que a Sara, a Isabel, a Alessandra e eu estamos fazendo para divulgar o Patrick, divulgar os grupos de Patrick. Somos todas facilitadoras desse método de autoconhecimento. Dá um oi aí, Sara. Isabel também, a Bel Dona Lísia. A Lê não está aqui hoje porque ela está sendo assistente num dos módulos da formação, né? Nas próximas semanas sou eu que vou estar lá. E antes de começar mesmo a falar mais especificamente dos assuntos, eu quero pedir para quem ainda não respondeu, para responder o formulário lá que está no link da descrição do grupo. Com esse formulário a gente consegue chegar mais pertinho de cada um de vocês, e foi através dos insights que a gente teve pelo formulário que a gente decidiu reestruturar, assim, né? Colocar o foco no tema, viu que esse era um tema bastante pedido, e assim a gente consegue ir mais ao encontro do interesse de vocês também, tá? Quando vocês puderem acessar lá o link que está na descrição do grupo e responder, a gente agradece imensamente, tá bom, queridos? Então, vou começar explicando o que é o Patrick. O Patrick é um método de autoconhecimento e desenvolvimento que nos conduz ao encontro da própria essência. Ele é a base teórica nossa
está dentro de 258 palestras, foram sistematizadas pela Eva Perracos entre o final da década de 50 e o final da década de 70, e elas apresentam conceitos e orientações sobre como remover os obstáculos que nos separam dos outros e de nós mesmos, né? Da nossa própria criatividade, da nossa própria energia vital. Elas ensinam como aumentar a intimidade dos nossos relacionamentos, tanto com o outro quanto consigo mesmo, e como abrir mão do que bloqueia o nosso desenvolvimento, do que bloqueia a nossa plena realização e a nossa plena alegria de viver. Então, é muito rico esse material, né? Ele apresenta uma jornada passo a passo dessa descoberta do eu. Então, vai passo a passo através de cada uma das nossas camadas até revelar essa essência que já existe dentro de nós, né? A gente não precisa ser uma pessoa totalmente diferente. Tudo de melhor que a gente tem para apresentar para o mundo já está aqui. E através dessa abordagem, junto com a abordagem teórica, uma abordagem prática, objetiva e direta nos grupos, coloca foco nas situações do cotidiano e aí por meio da autoobservação, da revelação de nós mesmos nos diversos níveis de consciência. Então, através do nível físico, a gente desenvolve a consciência corporal, identificando os bloqueios e os pontos de tensão. Através do nível mental, a gente consegue identificar as concepções distorcidas sobre a realidade e a gente usa o intelecto para reformular essas crenças, reeducando a mente para novas alternativas, para essas infinitas possibilidades que a vida apresenta, mas muitas vezes a gente fica fechado numa alternativa só ou entre duas alternativas que parece uma ruim e outra pior ainda, né? Então, essa remodelação na nossa mente. No nível emocional, o Patrick, ele reconhece e acolhe os sentimentos. E ele ensina a não reprimir, permitir que esses sentimentos fluam através da gente, sem medo, assumindo a responsabilidade por eles. E ele é também um caminho espiritual. A espiritualidade permeia cada passo do caminho, auxiliando na ampliação da consciência interior. Então, eu estou um pouco nervosa hoje. Para mim, é como se fosse a primeira vez que a gente estivesse apresentando aqui. Estava falando para a Sara e para a Bel antes da gente chegar. E eu tinha planejado apresentar um pouco de mim, assim, falar como que o Patrick me ajudou, né? Porque essa nossa formação no Patrick, ela é essencialmente prática. A gente não tem como oferecer um caminho se a gente não caminhou aquele caminho antes, né? Como um guia turístico mesmo. A gente tem um mapa dentro da gente e cada uma precisa ter percorrido o seu mapa interno para ajudar os outros a caminhar também no mapa interno de cada um. Então, Patrick, eu queria dizer, assim, hoje o que está mais presente para mim é que eu cheguei no Patrick buscando cura para cólicas muito fortes que eu sentia. Eu sentia cólicas tão fortes que eu chegava a desmaiar. Então, com o Patrick, junto com o meu caminho no sagrado feminino, eu comecei a ver o quanto que isso está relacionado aos lutos não resolvidos que eu tinha na vida, né? O luto é um tema que está na minha vida desde que eu era bebezinha, antes dos 2 anos de idade. Esse tema esteve presente na minha vida. O Patrick foi me ajudando a acolher essa criança interior que se sentiu abandonada, desamparada, a ver o luto como a morte e a vida como uma coisa só, a identificar que esse núcleo central, né, esse tema central da minha vida, ele não, né, ele estava presente em várias áreas, no relacionamento, no trabalho, na minha expressão com meus amigos, em todos os ambientes onde eu estava, isso permeava de alguma forma. Então, todas essas áreas, né, elas serviram para eu ir trabalhando esse núcleo do meu ser. E aí eu posso dizer hoje, assim, que o luto que eu mais tinha medo de encarar, né, que eu cheguei
Minha primeira terapeuta, eu já cheguei falando assim, olha, eu tenho medo de perder minha avó. E recentemente eu passei por essa experiência e foi a experiência espiritual mais profunda que eu tive, assim, né? Essa criança desamparada não se manifestou. Eu pude viver essa experiência com o coração totalmente aberto, com bastante entrega, muito amor, e o que eu senti na hora e ainda sinto, assim, é uma profunda gratidão e muito amor, assim, foi o que tomou conta do meu ser nesse momento, em que eu finalmente vivi esse luto que eu temia tanto, né? Então, foi esse passo a passo aqui, né, que me ajudou a achar quase um tabu, assim, era uma coisa que eu nem percebia o quanto que isso atrapalhava todas as áreas da minha vida, para um lugar onde eu posso encarar isso de frente. Então, eu agradeço muito, assim, esse caminho, e é por isso que eu venho aqui falar dele, né? Então, os princípios básicos do Patrick é orientar esse caminho de conscientização e autoaceitação de si mesmo, que possibilita a transformação e evolução pessoal. A gente está fazendo umas setas aqui que não sei de onde vem, vamos ver se elas saem. Vocês estão vendo uma setinha, gente? Então, algum comando que acho que está aberto para participantes que alguém riscou. É? Ixi, agora? Vou começar de novo. Tá mudando aqui. Share. Vai lá, começar de novo. Então, bora lá falar desses princípios básicos do Patrick. Sem setinhas, deu certo. Quando as coisas na internet, com a tecnologia, resolve saindo e entrando de novo, que é o máximo que o meu conhecimento alcança. Vamos lá, nos princípios básicos, orientar para esse caminho de conscientização e autoaceitação que leva a essa transformação, transitar no mapa da consciência humana que a gente fala tanto, né? Que inclui a nossa sombra, mas também inclui a nossa luz, inclui a nossa criança interna, que são as nossas dores, os nossos pontos mais vulneráveis, também inclui as nossas máscaras, as emoções que a gente reprimiu, e principalmente o adulto competente, né? Que vai levar tudo isso a cabo, né? Esse que vai percorrer esse caminho, vai conciliar as exigências do ego com os anseios do eu verdadeiro, né? E aí compreendendo as negatividades pessoais e suas consequências e os passos que levam à transformação. Crescer com autorresponsabilidade, tornando-nos conscientes de nossas escolhas, compreendendo que somos os criadores de nossas realidades internas e externas. Esse é o básico, assim, né? E só mais um pontinho, antes de entrar no nosso tema mesmo de relacionamentos dessa noite, falar das forças do amor, do eros, da sexualidade, uma dúvida que surgiu muito lá no questionário foi a diferença do que a gente faz aqui no Patrick às Quintas com o grupo de estudos semanais. Aqui no Patrick às Quintas, a gente pega um tema e a gente traz a teoria dele, né? A gente propõe algumas reflexões, alguns exercícios, às vezes, que ajudam, né? A gente tem bastante feedback dizendo que as pessoas conseguiram já transformações profundas, novas formas de ver o mundo, só com o que a gente oferece aqui no Patrick às Quintas, mas aqui é como se fosse a ponta do iceberg, né? Num grupo de estudo semanal, onde a gente se encontra toda semana e constrói um vínculo ali, tanto com a facilitadora quanto com as outras pessoas, a gente consegue trabalhar o tema numa profundidade maior e fazer essa integração da teoria e da prática e levar isso com foco no indivíduo, né? Como que é o seu caminho, né? Como que foi para mim, por exemplo, passo a passo, né? Como que eu fui descobrindo no grupo semanal, como que cada uma daquelas aprendizados da palestra se aplicavam à minha história de vida, né? Ao foco que a minha alma veio trabalhar aqui.
e como que isso vai se aplicar à sua, né? Porque cada um tem a sua especificidade, né? E aí, nos grupos semanais, a gente traz mais exercícios, mais dinâmicas, a gente fica bastante tempo em cada uma das palestras, a gente traz meditação, partilha, para poder ampliar essa visão de cada um, né? A gente vai acolher a nossa criança vulnerável, vai identificar quais são exatamente essas exigências do ego, fortalecer esse adulto e alinhar tudo isso com os anseios da nossa essência, do nosso eu maior, né? Ferramentas para lidar com o que a gente encontra aí na vida, os nossos desafios diários, e é sempre conduzido por um facilitador autorizado, né? A Bel é facilitadora autorizada, a Sara, eu, a Lê. Então, se vocês quiserem experimentar ou conversar mais sobre o que é esse grupo, a gente está aqui à disposição. Mas chega disso, aliás, chega disso não, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguém tem alguma dúvida sobre isso até agora? Um pouco extenso, né? Desculpa, gente, vamos seguir aqui. Vamos entrar, então, no foco mesmo de hoje, né? Falar das forças do amor, do Eros, da sexualidade, colocar um foco nesse tema de relacionamentos, né? Que tanta gente se interessa. Tem gente na sala de espera, gente, vocês autorizam entrar? Já está autorizada, Gabi. Ah, tá. Obrigada. Então, primeiro, vamos falar disso, como que essa palestra apresenta essas forças, apresenta como 3 forças específicas do universo, que nós, como seres humanos, não sentem de uma forma assim tão dividida, né? A gente aprendeu a ver tudo como uma coisa só, ou às vezes separar no máximo em 2, né? Mas ele fala que são 3 forças diferentes, a força do amor, e o amor que a gente vai falar aqui hoje é como ele se manifesta num relacionamento íntimo, de casal, tá? A força erótica, que a gente vai chamar muito de Eros também, e a força da sexualidade. Todos nós temos as 3, tá? E é importante saber também que elas se manifestam em todos os planos espirituais, desde o mais alto até o mais baixo. Então, ele já dá aqui uma dica para a gente refazer a nossa mentalidade, né? De que essa diferenciação, né? Essa separação entre a expressão da nossa sexualidade e a expressão da espiritualidade, elas podem ser uma coisa só. A força da sexualidade está presente em todos os planos espirituais. Não existe uma dualidade aí em essência. Então vamos começar por ela aqui, falando dela. A força sexual, ela vai ser então a força criativa em qualquer nível da existência. Nas esferas mais altas, ela vai criar vida espiritual, ideias espirituais, conceitos e princípios espirituais. Uma força sexual ela é necessária para criar tudo que existe. Tudo que existe é criado através dessa força sexual. Em cada nível, a força sexual pura vai criar a vida como ela se manifesta naquela esfera específica, né? Então, essa força sexual que precisa para criar um novo humaninho, mas também tem uma força aí para criar novas ideias, novos projetos. Existe aí uma combinação do masculino e do feminino, da atividade e da passividade, que eles exploram em outras palestras, que são necessárias também para a manifestação de tudo que é novo aqui no mundo, né? E é sempre bom lembrar que a força sexual está presente na maior parte dos seres humanos saudáveis. Ele não vai colocar o foco muito na força sexual aqui nessa palestra, porque ele traz isso em várias outras. Então, se alguém tiver alguma dúvida até agora, se quiser falar alguma coisa, fica à vontade para abrir o microfone e falar. Tá? Eu vou continuar aqui falando do que é exatamente, então, essa tal de força erótica que ele fala aqui. Ele apresenta essa força erótica, o Eros, como uma das forças mais potentes que existem.
ela oferece uma grande quantidade de impulso e impacto. E a função dela é uma ponte entre o sexo e o amor. Quando isso tudo se mistura harmoniosamente, o que dá a liga ali é essa força erótica. Sozinha, sem estar em harmonia com as outras forças, essa força erótica ela vai transportar a alma até um determinado ponto, mas não além dele. Isso a gente vai entender melhor ao longo da palestra, tá bom? E caso essa força não seja usada como uma oportunidade para aprender a amar, ela está fadada a se dissolver. Então, aqui a gente também, o guia nem perde tempo aqui nessa palestra conceituando o amor. Aqui nessa palestra ele só deixa bem claro para a gente que a gente mal vislumbra o que pode ser o amor verdadeiro, assim, o amor puro, tá? Então, mais que a gente ame, a gente ainda está nesse caminho de aprender a amar. Aí o Eros, ele é importante nessa função aí. Tá? Então, quando existe o cultivo das qualidades e requisitos para aprender a amar, a força erótica se mantém constantemente viva. E ela é frequentemente confundida com o próprio amor, o amor na sua essência. Tá? Lembrando que ela e o amor não são a mesma coisa. Então, as forças, elas podem ter, vou começar de novo, união entre as forças. Somente no caso ideal, todas as três forças se unem harmoniosamente. Então, só nos níveis mais elevados, onde está tudo desbloqueado, está tudo purificado dentro da nossa alma, que a gente vai poder vislumbrar o que é essa integração harmoniosa, né? Então, quanto mais essas três forças permanecem separadas dentro de nós, menos saudável é a personalidade. Mas isso não significa que um ser humano não pode tentar essa mescla harmoniosa de todas as três forças, porque justamente esse é o caminho de desenvolvimento da nossa alma. Então, para a gente, é mais fácil experimentar a união entre o Eros e o sexo, né? Quando a gente se apaixona, o Eros, a gente pode trazer aqui, né, nesse âmbito do relacionamento do casal como essa força dessa paixão, tá? Mas ele vai muito além disso, tá? E ele está presente em outros lugares também. Então, quando a gente se apaixona e aí tem o envolvimento sexual também, uma coisa vai alimentando a outra, isso é mais fácil de experimentar para a gente, ele fala. Ele fala que a gente, às vezes, experimenta o Eros e o amor, né? E vive uma coisa meio platônica na medida em que a alma for capaz, tá? É um amor na medida em que a alma for capaz, e o sexo, às vezes, sai, né, de cena pelas nossas imagens, de que, enfim, não vamos explorar muitas imagens sobre isso agora, talvez a gente tenha um outro tema, um outro ciclo só sobre sexualidade, mas cenas do próximo capítulo. E às vezes a gente pode ter uma experiência entre o sexo e um simulacro do amor. Essas são as palavras que estão na palestra, tá? Mais uma vez, até o ponto em que a capacidade puder alcançar. Tá? Ele mexe um pouquinho com o nosso orgulho, falando do amor dessa forma, né? Mas acho que ele sempre usa muito bem as escolhas, ele sempre escolhe muito bem as palavras, e acho que não é nada por acaso, então eu quis manter exatamente como ele fala do amor aqui, tá? Como é que o Eros pode ser usado como uma ponte para o amor? O Eros, né, essa força com um grande impulso, que traz a gente que ataca a gente fortemente, que faz a gente sentir coisas que no nosso cantinho a gente não estava sentindo, né? Ele vai trazer à tona esses impulsos que a gente não teria normalmente. Impulsos de abnegação e afeto dos quais o ser humano anteriormente poderia ser incapaz,
Sem Eros, muitas pessoas nunca vivenciariam o grande sentimento e beleza que estão contidas no amor puro. É como se ele desse uma amostra grátis pra gente, assim, olha, o amor pode ser isso aqui. E aí a gente vislumbra que ele fala, nossa, a vida pode ser muito melhor, né? Do que ficar aqui sozinha, sem isso, né? E aí, sem isso, né, o anseio por amor permaneceria profundamente encoberto na sua alma, porque a gente também tem dentro de nós o medo do amor. E o medo do amor sem o Eros seria um impulso mais forte, né? Foi uma das últimas palestras antes das nossas férias. A Sara falou sobre o medo de amar, né? Alguns dos aspectos. Então, é como se sem o Eros, esse medo que a gente tem de se abrir para o outro, de se colocar no nosso lugar vulnerável, de dizer o que a gente pensa, de dizer quem a gente é, de expressar os nossos lugares mais molinhos aqui dentro, ele ia ser sempre maior, esse medo. E o Eros vem falar, olha, vamos lá que vale a pena. Vislumbra o que é a vida sem esse medo. É isso aqui, ó. Essa pode ser a vida sem esse medo. E assim o Eros eleva a alma, retirando a alma da sua preguiça e faz com que a alma produza um movimento súbito e intenso para além de si mesma. Quando essa força se encontra com a alma em desenvolvimento, tal pessoa é capaz de superar-se a si mesma. Vocês conseguem vislumbrar do que eu estou falando aqui? Né? Isso não é abstrato para a maioria dos seres humanos, né? Eu espero que todo mundo que está aqui, se veio buscar algo sobre relacionamento, vislumbra o que é que ele está falando aqui sobre Eros, né? E a diferença disso ser uma ponte, porque o amor vai ser o que a gente constrói a partir desse impulso. Ele leva a gente até um certo lugar, e a partir desse lugar, se as bases para construir o amor estão dentro da nossa alma, a gente vai começar, então, a aprender a amar a partir disso. E daí vem muito desenvolvimento, né? Espiritual, pessoal. Haja desenvolvimento dentro de um relacionamento, né? Então, seguindo aqui, né? Levando para o mais simples, assim, né? Esse despertar a alma para a unidade. Esse é o significado espiritual de Eros. É tirar a alma do egoísmo, onde a gente está ali seguindo a nossa vida, e leva a gente para um altruísmo que inclui o outro na nossa vida, né? Ele fala assim que até mesmo o ser humano menos desenvolvido, quando tocado por Eros, é capaz de ter movimentos, de ter sentimentos altruístas. Ele faz a gente sair da nossa inércia e levar para o movimento, sair do apego à rotina e levar para novos hábitos, e principalmente sair da nossa separatividade e levar para a unidade. Esse é o grande significado espiritual de Eros. E permite a gente experimentar o que pode ser a unidade e despertar o anseio por ela. Então é como se quanto mais intensa a experiência com Eros, menor o contentamento na pseudo-segurança da separatividade. Então é como se a gente vislumbrasse que o mundo pode ser muito maior do que é quando a gente está sozinho, né? E aprendendo a amar um outro ser humano, a gente vai aprendendo a amar os outros seres humanos de uma forma geral, né? O que a gente descobre nessa troca mais íntima, a gente vai ampliando isso para outros campos até chegar lá longe, né? Num lugar onde a gente pode experimentar a unidade com tudo, né? Quem diria, né? Que algo tão complicadinho como o relacionamento podia ter um objetivo tão grande, né? De levar a gente a conseguir experimentar o que pode ser essa unidade. Vou trazer aqui as palavras diretas da palestra aqui para vocês. Muitos seres humanos nunca seriam elevados acima de si mesmos, jamais veriam além de si mesmos, nunca estariam prontos para uma busca mais consciente pelo colapso de sua própria parede de separação, a menos que a força erótica os atingisse e os tirasse da rotina. A experiência erótica planta a semente na alma, de modo que ela anseie por unidade.
e a unidade é o grande propósito no plano, já que a solidão e a infelicidade devem ser o resultado enquanto a alma estiver separada. A experiência erótica permite à personalidade ansiar por união, pelo menos com um outro ser. Nas alturas do mundo espiritual, a união acontece com... Portanto, na esfera terrestre, a força erótica é um poder propulsor por si própria, independentemente de se é compreendida em seu real significado ou não, e sem levar em conta o fato de que é frequentemente usada para o mal e desfrutada por si própria, enquanto dura, não sendo utilizada para cultivar o amor na alma. Então, ela logicamente se exaure, e ainda assim o efeito inevitavelmente permanecerá na alma. É lindo isso, né? Eu acho de uma delicadeza, assim, maravilhosa. A gente falou bastante sobre como Eros pode ser uma ponte para o amor. Vamos falar agora um pouquinho sobre qual que seria, então, a diferença entre Eros e o amor, o que Guia traz nessa palestra sobre o amor. Para quem está aqui a primeira vez, não conhece o Patrick, a Eva Pierracos canalizou essas palestras, né? E essa entidade espiritual, que ela nunca se apresentou com um nome, né? Gênero, nada. Então, as pessoas que iam buscar esses conhecimentos começaram a chamar de guia, a gente chama assim até hoje. Por isso que às vezes eu me refiro como guia, né? Porque essas palestras foram canalizadas. Então, a diferença entre Eros e o amor. Ele fala lá que o amor é um estado permanente da alma, né? Enquanto o Eros, ele é essa coisa que surge, né? E ele tem uma duração ali, né? Se ela não for cultivada, o Eros, o amor não, ele é um estado permanente. O amor só vai poder existir se, por meio do desenvolvimento e purificação, a base para tal estiver sido preparada. Então, e lembrando que é aprender a amar, tá? Que aqui a gente não conhece ainda esse amor puro que o guia, que existe em outras esferas, né? A gente tem um máximo de amor que a gente consegue aqui, é um aprendizado. Então ele fala assim, Eros atinge com uma força súbita, com frequência, encontrando a pessoa desprevenida e até mesmo indisposta a passar por essa experiência. Quem nunca, né? E somente se a pessoa estiver preparada para amar, tiver construído as bases para tal, Eros será a ponte para essa forma específica de amor. Então, quem nunca falou, né? Não, agora eu vou ficar solteira, né? Não, deixa para lá isso. E aí, de repente, né? É bem nesse momento que a gente fala assim, nossa, eu estou íntegra comigo mesma, aparece alguém, porque a gente está preparado, né? Nada acontece por acaso. Mas aí, então tá, né? A gente viu aqui a teoria que ele traz, vamos ver um pouco, então, de onde que vem os nossos desafios com isso tudo, né? Porque se fosse assim tão redondinho, a gente não estava aqui penando, né? Não estava aqui numa quinta-feira à noite buscando ouvir mais sobre relacionamentos. Assim, o uso que a gente faz delas podem se apresentar em desequilíbrio. Então, um dos desequilíbrios que pode ter é a gente se fechar para Eros, né? Então, ele fala assim, aquele que tem medo de suas emoções e tem medo da vida como tal, com frequência fará todo o possível ao seu alcance, de modo subconsciente e ignorante, para evitar a grande experiência da unidade. Uma parede de medo e orgulho rígida é construída ao redor da alma, e essa parte da experiência de vida é evitada. É uma forma de trapacear o seu próprio desenvolvimento. É duro isso, né? Quando ele fala assim, é uma forma de trapacear o seu próprio desenvolvimento. Aqui, a gente está falando de pessoas que evitam mesmo, sabe? Se apaixonar, então tá há muito tempo sem experimentar um relacionamento significativo, né? Tá muito tempo solteira, é como se um pedaço, por mais que talvez no consciente exista um anseio, como se mais dentro da nossa alma, numa camada mais profunda, às vezes nem tão profunda assim, às vezes isso é mais consciente,
tivesse um lugar nosso que não aceita a vida como ela é, que tem medo de se abrir para tudo que pode ser experimentar a vida. E aí a gente se fecha para a força de Eros tocar a gente, e aí a gente está trapaceando a vida, né? Porque Eros é uma forma de impulsionar o nosso desenvolvimento. É isso que ele está trazendo aqui. Alguém se identifica, já se viu assim em algum momento, né? Às vezes a gente passa uma vida inteira assim, às vezes a gente passa um tempo da vida, às vezes a gente viveu isso em vidas passadas, tá? Mas é uma das formas. Uma outra forma é abusar da força erótica, né? Então, é como para quem está nesse outro extremo da balança, a beleza de Eros vai ser uma grande tentação, buscada avidamente. Uma pessoa vai buscar um sujeito após o outro, uma pessoa após a outra, não compreendendo o significado profundo de Eros. Então, em algum lugar nessa alma não tem a disposição para aprender sobre o amor puro. A força erótica é usada para seu próprio prazer e assim que essa se exaure é buscada em outro lugar. Então aqui estaria de uma forma mais generalizada, né, assim, um padrão de ter relacionamentos repetitivos, né? E aí assim que o Eros vai embora, o relacionamento acaba se desfazendo junto, né? Não, a alma, né? Cada um vai ter a sua justificativa, né, para terminar o relacionamento, ou cada relacionamento tem uma justificativa diferente, não sabemos, mas é um padrão, né, de ter um relacionamento que não dura, e aí Eros foi embora, não construiu a ponte para o amor, então vamos para o próximo, e vamos para o próximo, vamos para o próximo. Também uma busca por viver nesse enamoramento, né, também pode ser, né, para viver nesse estado de Eros, né, essa beleza sendo uma tentação para essa alma. Então, talvez alguns aqui se identifiquem mais com esse outro lado da balança, né? Ou talvez tenham experimentado isso em algum outro momento de vida. E aí, algumas falas aqui sobre esses dois lados, né? Esse tipo de personalidade que abusa, né, da força de Eros precisará compensar esse abuso, independentemente de quão ignorante ele tenha sido, do mesmo modo pelo qual o covarde, exageradamente temeroso, terá que compensar o fato de ter tentado trapacear a vida, ocultando-se dela, e assim negando à alma um remédio valioso se usado corretamente. Da mesma forma, ele fala aqui sobre o outro lado, né? Esse medo pode existir porque em uma vida passada essa experiência resultou em uma vida infeliz, ou talvez porque a alma buscou de maneira gananciosa de sua beleza ser transformada em amor. Em ambos os casos, a personalidade pode ter se decidido por ser mais cuidadosa, falando agora das pessoas mais fechadas para Eros, tá? Se essa resolução for rígida ou rigorosa demais, o resultado será o extremo oposto. Na encarnação seguinte, as circunstâncias serão escolhidas de tal maneira que um equilíbrio venha a se manifestar, até que a alma atinja o estado harmonioso e que os extremos não mais existam. E aí aqui está uma grande chave, né, da gente poder tomar consciência disso dentro da vida que está acontecendo agora, né? Em que lugar desses dois extremos eu estou agora, no meu desenvolvimento? E aí aqui também fica mais fácil de perceber, assim, como que num grupo de estudos a gente pode ir na especificidade de cada ser, né? Porque um ser vai precisar desenvolver um lado da personalidade, vai precisar entender quais são todos esses bloqueios, enquanto o outro está indo numa direção oposta, né? Entender a se abrir, a usar o Eros como ponte, né? Então, o grupo de estudos ajuda a perceber dentro de cada ser, né, esse acompanhamento mais contínuo,
ajuda a perceber dentro da sua especificidade qual que é a harmonia perfeita ali entre sabedoria, o poder, o amor, que precisa ser desenvolvido para chegar no equilíbrio, né? Saindo dos extremos ou de qualquer outro lugar que a alma esteja, né? E às vezes a gente tem um pouquinho de cada também, né? Lembrando. E aí, né, além dessa questão entre os extremos, existem as pessoas que, né, se entregam para um relacionamento, é atingido por Eros, se entrega para um relacionamento e permite que esse relacionamento comece a ser uma ponte para o amor, né? Também existe aí entre um extremo e outro. E aí, né, o final feliz, ele é um pouquinho mais difícil do que dizem nos contos de fadas, né? Aqui a gente também encontra desafios na nossa alma, né? É a grande escola de aprender a amar de fato, né? E o que essa palestra pode ajudar a gente nisso, gente? Porque tem muita palestra ajudando nisso. Não percam as cenas dos próximos capítulos, os próximos ciclos das palestras, as próximas palestras do ciclo. Mas aqui, nessa palestra específica, ele fala assim, né, que há muitos seres humanos que não ficam perplexos diante dessa questão de o que fazer para manter em um relacionamento essa centelha que parece evaporar à medida que o hábito e o conhecimento um do outro se estabelecem. Então é esse Eros, né, esse brilho, né, que estava aqui, todo cheio de brilhinho, que está presente no início do relacionamento e que de alguma forma evapora, né, à medida que o hábito e o conhecimento um do outro se estabelecem. Quem nunca passou por isso, né? Eu acho que essa altura do campeonato, assim, as pessoas que estão vindo por aqui, né, já têm uma certa caminhada, talvez já tenham passado por esse momento onde, opa, cadê aquele negocinho que estava aqui, né? Que sumiu? Onde é que foi que caiu do meu bolso no meio do caminho? Tá aqui, tá em algum lugar. Eu ia falar nessa palestra que a gente pode restaurar isso, né? Esse Eros, que ele não vai ser perdido para sempre. Então, nos relacionamentos longos e Eros, especialmente um relacionamento de longa data, existe a combinação de um certo tipo de amor, não pode ser perfeito, a menos que todas as três forças se mesclem, mas digamos que a coisa mais próxima a isso. E sexo, mas sem Eros. Existe uma certa quantidade de afeto, companheirismo, apego, respeito mútuo em um relacionamento sexual que é cruamente sexual, sem a fagulha erótica, que já evaporou há algum tempo. Quando o Eros está ausente, o relacionamento sexual necessariamente acabará sofrendo. Agora, esse é o problema com a maioria dos casamentos, meus amigos. Então, a palestra está aí explicando, né, o que está acontecendo, qual que é o que incomoda a gente nesse relacionamento. Então, para onde vai Eros, né? Então, vamos pensar um pouquinho, o que é esse tal de Eros, né? Quais que são esses elementos do Eros? Vejamos. Primeiro, qual é o principal elemento da força erótica? Quando vocês já analisaram, a aventura, a busca pelo conhecimento da outra alma, esse desejo vive em cada espírito criado. Essa força vital inerente deve acabar tirando a entidade da separação. Eros fortalece a curiosidade de descobrir o outro ser. Enquanto houver algo de novo para ser descobrido na outra alma, e enquanto você se revelar, Eros viverá. Então, destrinchando um pouquinho, o Eros é isso, essa coisa da aventura, da curiosidade, da busca, de saber que o outro ser é um universo, e a gente vai se deslumbrando conforme a gente vai conhecendo aquele outro ser, né? E a gente sente isso também em novos projetos, em novas ideias, num novo hobby, num novo trabalho, isso também está presente, né? Reparem que é uma força que vai além também desse universo do casal. Só pincelando isso daí. E aí, né, também num relacionamento de longa data, o hábito é um grande sedutor. A sua tentação é a preguiça e a inércia em que a pessoa não precisa tentar e trabalhar.
é o conforto de não ter que estar mais alerta, né? Então, essa aventura toda, né, tem também uma preguiça da nossa alma, de precisar de estar lá sempre buscando, sempre indo, né, preparado para o novo, né? Esse hábito, essa preguiça é uma grande tentação de falar, ai, tá bom, tá tudo bem aqui, deixa eu voltar para o meu cantinho, né? Já estabeleci aqui um relacionamento, agora eu vou voltar para o meu cantinho. No fundo, é isso que a gente diz quando o hábito se torna esse sedutor, né? E aí fica esse conflito dentro da gente, né? Dentro do relacionamento. Por um lado, é a insatisfação do desejo legítimo da alma por descobrir e ser descoberta e de eliminar a separatividade, e do outro lado, a tentação do conforto, da inércia e da paz. E aí, cada serzinho, né, cada alma vai resolver esse problema da sua maneira, né? Sem tomar muita consciência disso, quem tende a dar ênfase para o desejo do Eros, né, para a falta que o Eros faz, vai investir num término e buscar isso em outra parceria. Às vezes, inclusive, pode acontecer a infidelidade, né? E buscar isso em outro lugar, sem terminar o relacionamento. E para quem tende a mais a buscar a tentação do conforto, da inércia e da paz, vai haver um movimento de concessão. Ah, então eu abro mão disso. Ah, é assim mesmo, né? E isso leva também à estagnação do desenvolvimento, né? Porque essa preguiça é uma preguiça para o nosso próprio desenvolvimento e para a busca dentro de si, para a busca do outro. Então, inevitavelmente, vai ter uma estagnação do desenvolvimento quando a gente cede a essa tentação do conforto, da inércia, da preguiça. E só voltando aqui um pouco, tem algumas coisinhas que eu quero falar antes, deixa eu ver o horário, temos um tempinho, né? Então, esse é o grande conflito ao longo do tempo, né? Então, quando a gente acredita que é isso mesmo e que não tem outro jeito, a gente está fadado a ter que fazer uma dessas duas escolhas, né? Ou uma ruim, a outra pior ainda, né? Geralmente é assim, né? E como que pode existir um meio termo disso, né? Mais próximo da unidade, mais próximo da realidade, né? Se essas duas coisas são um pedacinho só da nossa alma e a gente é esse lugar que tem tanto o anseio por um conforto quanto um anseio pela aventura. Como que a gente acolhe tudo isso dentro de nós? Ele fala assim que na realidade é uma ilusão que a alma, deixa eu voltar aqui um pouquinho para não me se perder lendo lá. É uma ilusão que a alma, que existe uma finitude para o que pode ser revelado. É uma ilusão a gente achar que a gente já conheceu tudo que existe para conhecer no outro ser humano. E é uma ilusão achar que a gente já revelou tudo que já tinha para ser revelado de si. Né? Às vezes a gente até revela um certo ponto e tem conscientemente lugares que a gente não divide com a outra pessoa. E a gente também não busca esse outro lugar. Tem uma dúvida aqui, vendo isso muito bem. Obrigada, Jéssica. É dessa ilusão que ele vai desfazer agora, tá? Que a gente vai falar agora e que a gente vai tentar desfazer um pouquinho. A alma está em constante mudança e movimento, como é o caso de tudo que é espiritual por sua própria natureza. Espírito significa vida, e vida significa mudança. Visto que a alma é espírito, a alma nunca pode ser completamente conhecida. Se o ser humano contasse com a sabedoria, ele se daria conta disso e transformaria o casamento nessa maravilhosa jornada de aventura que deveria ser, descobrindo sempre novos horizontes, em vez de simplesmente ser carregado apenas até onde o primeiro impulso de Eros o levar.
Para começo de conversa, vocês devem usar esse impulso potente de Eros como a força propulsora que é, descobrindo com ela e a partir dela o desejo de seguir adiante por suas próprias forças, por assim dizer. Assim, vocês terão fundido Eros ao amor verdadeiro no casamento. Então, ele está aqui desfazendo essa ilusão de que, eu já conheço. Ciclana, é sempre assim, né? Então, essa ilusão que é a gente achar que conhece a outra alma. Né? E a ilusão que é também a gente achar que não tem nada novo nesse lugar. Principalmente, né, para quem está aqui numa jornada de autoconhecimento. Né? A cada passo que a gente dá dentro de nós, a gente percebe que tem mais coisa para revelar para o outro. Né? Essa é a grande beleza da gente estar aqui nessas palestras, de estar dentro de um grupo de estudos semanal, onde a gente se aprofunda, onde a gente vai buscando as nuances do nosso próprio ser dentro de nós, para justamente poder estar dentro de um relacionamento com mais consciência, levando mais a nossa verdade, né? Esse lugar de encontrar a novidade dentro de si através do autoconhecimento. Através do autoconhecimento também, entender qual que é essa obstrução que tem dentro de mim, o que me impede, dentro da minha história pessoal de vida, me revelar para o outro, né? Quais são as crenças que eu tenho a respeito disso, o que eu vivi na minha história que me leva a ter um pé atrás com isso, se for o meu caso, se for o seu caso, né? É sempre esse autoconhecimento que vai ajudar na identificação dessa desobstrução e na transformação dela. E também na obstrução em abrir-se ao outro. Então, que lugar é esse dentro de nós que leva a gente a achar que a gente conhece tudo da outra alma, sendo que a gente não conhece nem de si mesmo? Né? Que lugar é esse dentro de nós que faz a gente achar que o outro vai responder sempre da mesma maneira, que a gente já sabe tudo do outro ser humano e não se abre a possibilidade de que aquele ser humano continua sempre em transformação. É um ser em formação, em desenvolvimento como nós mesmos. A vida é movimento, né? Ele fala em outra palestra. Então, tudo que é vivo está se movimentando, não tem nada estático aqui. Então, nesse lugar, o autoconhecimento é uma grande chave também. Né? Então, E aí eu queria terminar com essa frase aqui, que ele fala que é dessa maneira, através desse caminho, né, que ele propõe, que, meus queridos amigos, vocês não apenas mantêm Eros, essa força vital, vibrante, mas também o transformam em amor verdadeiro. Somente com essa verdadeira parceria de amor, juntamente com Eros, vocês descobrirão novos níveis de ser em seu parceiro que até então não haviam penetrado. E vocês, por si mesmos, serão igualmente purificados por removerem o seu orgulho, como verdadeiramente são. Dessa forma, seu relacionamento será sempre novo, independentemente de quão bem vocês acreditarem que já conhecem um ao outro. Todas as máscaras devem cair, não apenas as superficiais, mas também as reais, aquelas das quais até vocês mesmos podem não estar cientes. Então, o seu amor permanecerá vivo, nunca será estático, nunca irá estagnar. Então, vislumbrando isso, né? A gente não tem tempo aqui no Patrick às Quintas para se aprofundar em cada uma das nuances de cada um, mas é esse caminho de autoconhecimento que vai buscar a novidade dentro de si, buscar a consciência, a transmutação das obstruções, de revelar-se ao outro, de abrir-se ao outro, que levam a esse lugar mais perto do que pode ser um relacionamento ideal, mais perto do que pode ser um relacionamento onde existe também o conforto de estar do lado
de alguém que a gente conhece, que traz essa segurança, mas também a novidade dentro daquele ser que a gente já conhece, mas que a gente nunca vai conhecer tudo, né? E que também nunca vai conhecer tudo da gente. Esse é um vislumbre do que um relacionamento a longo prazo, do que um casamento pode ser. Então, para chegar nesse lugar é muito trabalho pessoal, né? Muita palestra, muita leitura, muita terapia, mas essa o que eu queria trazer aqui para a gente deslumbrar juntos hoje, né? E se questionar aonde que cada um de vocês pode dar um caminho para chegar mais perto desse lugar. É isso. Finalizada a palestra hoje. Quer falar alguma coisa, Sara, Bel? Eu quero falar só uma coisinha, que enquanto você estava falando, é um pontinho dentro desse mar todo que a Gabi trouxe, né, dessa exposição toda aí. Essa questão do movimento, essa questão do movimento da vida, da não estagnação, de perceber o nosso movimento pessoal e se entregar a ele, e perceber o movimento do outro e da relação, né, que vida é movimento, o Petrov traz isso em outra palestra, é que a gente tem muito medo do movimento, porque o movimento é arriscado, a gente não sabe onde vai dar. Então, esse núcleo de dificuldade que a Gabi tanto expôs aí, tão bem expôs, tem a ver com esse medo do desconhecido. Se eu me movimentar dentro de uma relação, onde eu posso dar? Né? Que garantia eu tenho de que eu vou continuar na relação se eu me movimentar muito, se eu crescer muito, se eu me desenvolver muito, e assim o outro. Então, é como se os dois parceiros fizessem um pacto de não movimento. Olha, não vamos nos desenvolver muito, não vamos nos mexer muito, porque assim a gente garante que a gente continua. Porque se movimentar e ir para a vida, significa que a gente não sabe o que vai dar também. Né? Então, esse núcleo do medo é como se, né, a gente tivesse muito essa questão, vamos fazer um pacto de ficar pequenininho aqui para continuar essa relação, né? Assim, é tudo entre aspas, eu não estou trazendo as palavras do guia nem nada, mas estou pensando essa questão do medo do movimento que a gente tem, de onde vem, né? Enfim, só para dar uma parte naquilo que foi tão bem explicado. Eu também queria só comentar, assim, convidar vocês, né, para assistir a palestra da próxima semana, que eu acho que vai dar uma continuidade muito legal para essa palestra que a Gabi está apresentando, né, super profunda, né, sobre essa relação entre o eros, o sexo e o amor. E nessa próxima palestra, o guia fala assim, que, né, a experiência sexual é um anseio, né, que é até o anseio de fusão, né? Então, nisso ele é altamente espiritual. E como que a gente pode tipo, cultivar essa experiência, né? Assim, ser cada vez mais que entra no tema que a Sara está falando também, né? E aí ele especifica no nível físico, emocional, mental e espiritual. E aí ele vai detalhando. Então, dá uma dimensão dessa escola que a Gabi está falando, essa escola do amor, né? Que a gente está aí envolvido. E essas disciplinas básicas, ele vai detalhando, entende? Assim, né? Em cada nível, o que os nossos o nosso anseio e os nossos erros, né? Então, eu queria dar esse spoiler aqui para convidar vocês para dar continuidade para o ciclo, né? Acho que vai ser bem legal esse formato, que vai dar bastante para a gente continuar, né, no mesmo tema, assim, aprofundando. Oi, Ale, não tinha visto você aí. Quer trazer alguma coisa também? Oi. Não, não ia trazer nada não, até porque eu cheguei e já estava no bonde andando, que eu estou aqui no módulo, então só dizer que é um tema muito profundo e que foi essa palestra que você escolheu para dar o começo do ciclo é uma
uma boa palestra, ela traz um apanhado geral, né? O guia, nessa palestra, acho que ele traz, assim, é como se ele fosse cirúrgico. Alguém falou que a Sara foi cirúrgica ali, mas eu acho que o guia é cirúrgico nessa palestra. Ele condensa um negócio, assim, um núcleo, e fala, ó, olha para isso aqui, gente. A questão do Eros, se for para chamar um pouco mais, é uma das que eu acho mais essencial dos conceitos que ele traz ali. É isso, eu só... Vocês não prestaram atenção no Eros, volta lá, assiste de novo. Dá uma olhadinha. Vale a pena. Parabéns, Gabi. Obrigada. Gente, então a gente vai deixar o grupo aberto lá, se vocês quiserem levar a discussão para lá, a gente está disponível para responder também. Vou levar esse comentário aqui do Alberto para lá, se revelar também na sensação de risco. A gente não tem tempo hoje, mas eu vou explorar um pouquinho melhor lá, tá bom? Aí eu acho que a gente vai explorar isso também na próxima palestra, que o guia, estou com a palestra que o guia fala assim que um dos quesitos, né, que a gente precisa desenvolver depende da habilidade de arriscar, de confrontar, de elaborar, né, de admitir seu segredo mais meio guardado, né? Então tem várias disciplinas ali, né, que a gente precisa exercitar mesmo, e é nos relacionamentos mesmo. Né? Então, eu acho que tem muito a ver esse medo, né, da gente confrontar esse medo nosso, né, de se expor, né? Vou tirar uma cartinha aqui para a gente encerrar hoje. Saiu uma cartinha da palestra 149. Somente quando o ser humano tem a coragem e a honestidade de encarar aquilo de que não gosta em si mesmo, é que ele pode descobrir que a verdadeira energia e substância dessas atitudes e traços é essencialmente construtiva e digna de confiança, e pode ser convertida por meio dessa percepção e pelo desejo profundo de assim proceder. Tem muito a ver com esse medo também, né? É isso, queridos. Muito obrigada. Gente, muito obrigada pela Deixem os seus presença. comentários lá para o grupo, tá bom? Um abraço. Legal.